Isso. Bom, seguinte, foi feita uma pergunta muito pertinente aí pela Daniela. A Daniela é a única pessoa de fora do terreiro que topou aí o projeto, aí tá ajudando aí, né, com a contribuição. Esse projeto, o que é? É uma maneira de eu fazer o seguinte, de eu permitir que pessoas que são de fora do meu terreiro que possam ter acesso às doutrinas que eu passo dentro do terreiro para os meus filhos, ou para os meus filhos. Normalmente lá, o que a gente faz? A gente... cada filho a gente entende que está numa escala de aprendizado, então precisa ter um tete-a-tete. Então a gente chama num canto lá, o filho vem perguntar alguma coisa, e de acordo com esse aprendizado a gente vai passar o conhecimento ali. Isso é muito ruim porque muita gente acaba não explicando para todo mundo, e às vezes, ou na maioria das vezes, a dúvida de um é a dúvida de todos. Uma outra ideia também é o seguinte, é poder ter esse material guardado, material que eu digo vídeo, áudio, texto, etc., para a pessoa poder ter acesso lá no futuro. E outros filhos que entrar na casa vão poder ter acesso a esse material. Eu tenho filhos lá no terreiro também que tem terreiro aberto, né? Ou estão abrindo terreiro agora, ou vão abrir no futuro. E aí também fica uma forma deles poder passar ensinamento para os filhos, tendo esse material guardado ali, né? Ou tomando como base, ou mesmo colocando no grupo e dizendo, olha aqui, ó, tá aqui o material todo, é só ler, escutar, ver os vídeos. Tudo isso. Vocês que estão participando do grupo agora, né? Ao vivo aí, tem a oportunidade de participar dessas chamadas em grupo e fazer perguntas ao vivo, tá? E embora eu fale de um determinado tema, isso não impede que se falemos de outros também, né? Bom, tá na tela aí, vamos lá. Tá na tela aí a pergunta da Daniele, né, que mora lá em São Leopoldo. Pai João, eu gostaria de saber como devemos proceder se uma pessoa pedir ajuda, pois amanheceu um trabalho feito em frente à sua casa. Se uma pessoa encontrar um despacho em frente à sua casa, por exemplo, o que deve se fazer? Ou objetos religiosos, onde se desconfia que possa ter uma magia nele, em frente da casa. O que devemos fazer? Eu não sei se o senhor vai gostar dessa pergunta, mas é algo que tenho curiosidade. E não saberia o que fazer ou orientar uma pessoa se me perguntasse isso. Lá no terreiro a gente ensina a própria pessoa a dar passes, vamos falar assim, né? Como as entidades fazem lá, dão passes, né? Se vocês observarem, os passes são com a imposição de mãos, né? Veio a ver. Deixa eu... não, mas só para ter uma ideia. Então, assim, se ensina lá no terreiro a dar passes, né? Mesma coisa que o pessoal do reiki faz lá, impõe as mãos, assim, vai passando as mãos, né? E simbolizando que está retirando aquilo. Lá no terreiro se ensinam várias maneiras de fazer limpeza energética, limpeza de macumba ali da pessoa, né? Energias ruins. E todas elas a gente diz o seguinte, cara, evita de usar mão limpa, né? Então, no caso do passar uma vela, vai estar eu aqui, João, a minha mão aqui, né? Tocando numa extremidade da vela. Aqui vai estar a pessoa, eu estou passando a vela na pessoa, não estou passando a mão na pessoa. Vela na pessoa. Então, o que acontece? A gente entende que essa vela irá absorver, e é isso que a gente pede, né? Que essa vela absorva todas as energias ruins que tiver nessa pessoa, tudo que foi feito de mandigaria, de feitiço, tudo que tiver de olho grande, inveja, e etc., né? A gente vai fazer pedidos ali para que seja retirado da pessoa e passe para a vela, no exemplo aqui, né?
Depois a gente vai prender essa vela, que é colar a vela, e vai acender a vela. Simbolicamente, a vela vai estar queimando o que está nela acondicionado, o que para ela foi transferido. Então, passe para a vela, queimamos a vela depois. A gente usa também outros materiais, por exemplo, muito comum, né? O pessoal chama de bate-folhas, que é literalmente pegar galhos de árvores, né, e de plantas, passar na pessoa e bater essas folhas, né? Pode ser bater na pessoa, pode ser bater no chão. Então, por isso que é chamado de bate-folhas. Passa na pessoa, bate, né? E aí se usa um monte lá de tipos de plantas diferentes, galhos e etc. Por que se usam as folhas? Porque a folha é um objeto vivo ainda, né? Que vai absorver essas energias. Então, se é uma energia negativa, tendo as folhas vivas, elas têm uma energia positiva. Então, essa energia negativa vai se alimentar dessa força positiva que vem das folhas, das ervas, etc. O mais comum que todo mundo conhece é a espada de São Jorge. Então, passar uma espada de São Jorge. Mas pode ser a espada de Santa Bárbara, pode ser um galho de pitangueira, um galho de um monte de coisa, né? Um monte de árvores aí podem ser utilizadas. E plantas também, né? Orô, arruda, etc. Pode ser todos eles juntos, a gente faz uma vassoura, enrola alguma coisa ali para prender, ou não, né? E passa esses galhos na pessoa. Voltando a explicar que a gente entende que a energia negativa irá pular ou se alimentar, já que está se dando esse comando, né? É muito importante entender essa questão aí do comando, né? Do ter autoridade sobre o que tu está fazendo. Então, o que a gente faz? Vou dar uma outra explicação. Quando o padre está casando alguém, né? Ele diz assim: pela autoridade a mim investida pela Santa Igreja, né? Então ele está evocando a autoridade. Ele diz: então, pela autoridade a mim investida pela Santa Igreja. O juiz de paz, quando está casando alguém lá, ele vai dizer: pela autoridade a mim investida pelo Estado, né? E assim por diante. Então, comando tal coisa, né? Dou tal comando. No nosso caso, a gente vai se prevalecer de seres espirituais. Então, esses seres espirituais podem ser orixás, podem ser guias de Umbanda, podem ser guias de Quimbanda. Então, por exemplo, o ideal é se ter uma fé muito grande em um ou mais guias e evocar essa ajuda, esse auxílio espiritual desses seres espirituais, sejam orixás, guias de Umbanda ou guias de Quimbanda. Então, para qualquer coisa que a gente vai fazer no terreiro, seja para dar um banho de descarrego, seja para dar um passe em alguém, seja para usar uma vela, seja para usar folhas, seja para usar comidas, por exemplo, comidas secas, né, no caso de pipocas, que a gente joga sobre a pessoa, ou passa na pessoa, ou joga para cima e essas pipocas caem sobre a pessoa. A gente sempre irá evocar uma força espiritual, um ser espiritual. Nas outras religiões, o pessoal diz: em nome de Jesus, saia espírito maligno. Não é assim? O sangue de Jesus tem poder. Né? Na Igreja Católica podem se utilizar santos, que São Agostinho faça tal coisa, que pela força da Virgem Maria aconteça tal coisa. Da mesma maneira, nas religiões afro-brasileiras a gente vai dizer em nome de Pai Oxalá, ou que Pai Oxalá, a gente não diz em nome, a gente diz que Pai Oxalá lhe traga paz, saúde, prosperidade, discernimento, clareza de pensamentos, e assim por diante. Que Mamãe Oxum traga ternura, traga paz também, traga amor, né? Traga união e harmonia entre esse casal ou para a vida dessa pessoa. Traga fortuna, dinheiro também.
e assim por diante para todos os outros. Então, eu dei 2 exemplos de orixás, dei exemplos da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, então vocês já entenderam tudo que eu falei até agora. E da mesma maneira, se tu vai fazer algo para alguém, tu pode evocar, sejam orixás, guias de Umbanda ou guias de Quimbanda, Exus e Pombagiras, né? Volto a dizer que a ideia é tu ter uma fé muito grande em uma ou mais entidades, né? Então, tudo que tu vai fazer para interceder por outra pessoa, volta a essa questão. Tu tem que pedir essa ajuda espiritual, né? Então, sei lá, meu Pai Ogum, que o Senhor esteja me protegendo para que eu possa fazer esse trabalho. Meu Pai Ogum, que o Senhor esteja me protegendo para que eu possa passar por esse lugar ou fazer tal procedimento e que não me aconteça nada. Então, evocar essa força espiritual é muito importante. Eu já estou repetitivo, né? Mas a pergunta inicial foi o que fazer se amanhecer e tu olhar se deparar com um trabalho na frente da tua casa, né? Eu dei o primeiro exemplo da vela, que em vez de passar a mão direto, a gente usa a vela, ou usa folhas, ou usa pipocas, ou usa um monte de outras coisas, até panos, tecidos, né? No caso da macumba, o ideal é não pegar com a mão diretamente com a mão. Então pode usar uma luva descartável. Olha só, luva descartável para tirar macumba da frente da casa. Mas se tu tiver em casa e tiver acesso a isso, é preferível que tu use a luva. Ela vai se tornar um isolante entre o teu corpo e o tal feitiço, a tal macumba, né? Então, isso é a primeira precaução a ser tomada. Ao avistar o trabalho, é interessante que se faça essa espécie de oração em que tu vai pedir ajuda espiritual para essa entidade ou ser espiritual, né? Então, tu vai dizer, meu pai Ogum, minha mãe Iemanjá, minha mãe Oxum, meu pai Xangô, sei lá, a fé de cada um de vocês que estão me escutando agora. Meu Deus, que Jesus, que Ave Maria, sei lá, cada um com a sua fé, né? Ou que o Exu fulano de tal, ou que a Pombagira fulana de tal. Então, o que é? Abriu a porta, deu de cara com a macumba no portão, né? Primeira questão, evoca-se a tua fé, né? E se nutre dessa fé e se abastece dela para tu ter forças de poder lidar com aquilo. E falei até se tiver uma luva descartável, né, em casa, pode usar a luva, porque ela já é descartável mesmo. Tira a macumba lá, leva para algum lugar, eu vou ensinar como é que faz, e põe a luva fora junto, né? Então, o que acontece? Se nutrindo da tua fé, tendo certeza da fé que tu tem, fazendo as suas orações de que nada de mal te aconteça, e o primeiro comando que deve ser dado a partir disso é o seguinte, ó, que volte para quem mandou, né? Tudo que vem sem ser pedido, volta sem ser mandado. Mais ou menos uma frase aí do macumbeiro, né? Tudo que vem sem ser pedido, volta sem ser mandado. Então, a ideia é a seguinte, cara. A gente diz que na religião a gente usa a técnica do espelho. Ou seja, é pôr um espelho para que reflita de volta para a pessoa o que ela emanou para a gente. Não pode cair na coisa de já começar a se sentir doente, afetado e entrar numa paranoia, porque o que mata na macumba não é o feitiço em si. O que mata na macumba é justamente a pessoa entrar em paranoia. Aí chuta uma pedra, foi a macumba que fizeram. A criança cai lá, se machuca, foi a macumba que fizeram. Qualquer coisa negativa que aconteça depois daquilo ali, tudo foi a macumba que fizeram. Aí o que tu tá fazendo ali sem querer? Tu tá dando ênfase a quem mandou a macumba. A macumba tá pegando.
A macumba só pega se ela encontrar a porta aberta. Da mesma maneira que um andarilho aí só entra na tua casa se tiver o portão e porta aberta. Deixar a porta aberta no sentido espiritual é se contaminar com isso. É sempre achar que está sendo vítima de feitiço, que tu é frágil, que tu é fraco, que tu é indefeso, então que qualquer macumba que fizeram vai te pegar, vai te afetar, né? Se tu tiver uma fé muito forte no que tu tem, no que tu pratica, não tem macumba que vai pegar, né? Não tem macumba que irá te afetar, né? Então, o que acontece? Não tem uma luva descartável em casa, né? Gente, pode pegar uma sacola plástica, pode pegar um tecido, qualquer coisa do gênero ali, né? Um plástico, sei lá. Né? E pega, junta aquilo tudo ali, né? E vai levar para outro lugar, né? Longe da tua casa, ou põe na lixeira, sei lá, longe da tua casa, né? E sempre com essa voz de comando, né? Que volte para quem mandou, né? Quando uma pessoa ela tem coragem de fazer a macumba largar no teu portão, é porque ela quer justamente isso, ela quer te dar um recado. Eu estou a fim de te derrubar. E quando se larga na frente do portão é justamente para pegar a tua parte psicológica. É para te afetar psicologicamente. Se tu se afetar psicologicamente, vai acabar que tu abre essa porta e fatalmente esse trabalho vai te atingir, né? Alguém vai perguntar assim, mas vem cá, mas se eu não vi jogar na frente do meu portão, e a pessoa, em vez de botar no meu portão, ela foi fazer lá no cemitério, ela foi fazer lá nas matas, ou ela foi fazer numa encruzilhada longe da minha casa, né? E aí, né? Cara, é o seguinte, é para isso que a gente faz os banhos de descarrego. O ideal é, se tu tá sentindo que as coisas não estão indo bem, que tu tá nervoso, tu tá aflito, que as coisas não estão caminhando, né? Tendo desconfiança, lance mão da primeira coisa mais fácil e mais barata que existe, que é fazer o banho de descarrego. Essas ervas, o ideal seria ter em casa, mas se não tiver, pega do vizinho, pega emprestado para alguém, faz o banho de descarrego, né? Faz o banho, se tem filhos, nas crianças também, né? Ou nos outros moradores da residência. Mas daí aqui na minha casa o meu marido ou a minha esposa não acredita muito nisso, não quer fazer. O problema é dele. Mas tu ofertou, né? Vamos fazer aqui e tal, né? Se lá adiante esse marido ou esposa se sentir meio mal, ele ou ela vai chegar para ti e vai dizer, vamos fazer o banho então, né? Vamos, né? Não acredito muito, mas vai que, né? Vamos fazer isso aí. Outra questão, se alguém se presta ao ponto de colocar uma macumba na frente do teu portão, querendo te dar um recado, né? Querendo te afetar psicologicamente, é porque essa pessoa ela tem algo contra ti baseado em alguma coisa que tu possa ter feito para essa pessoa. Então, a primeira coisa é buscar quem são meus inimigos e por que são meus inimigos, né? E aí, nesse caso aí, vai haver situações em que tu realmente fez algo de ruim para alguém, né? Um exemplo, alguém é chefe dentro de uma empresa e teve que despedir um empregado, né? Tu tem que fazer aquilo, né? É tua função, mas para a pessoa é algo de ruim, muito ruim, né? Tu entrou em uma discussão, uma desavença com alguém, então tenta buscar isso aí tudo. Quem são os possíveis inimigos, né? A ideia não é tu ir lá e encher a pessoa de soco na cara, entendeu? Ou bater na pessoa, ou ir lá levar para casa da pessoa a macumba. A ideia não é essa. A ideia é justamente o contrário, é tu fazer essa reflexão para tentar entender aonde que tu errou, porque todos nós erramos, né?
E a partir do momento que tu corrige a si mesmo, né, corrige teus erros próprios, né, tu amadurece com isso, né? Tem gente que leva isso pro coração e não há pedido de desculpas que resolva, né? Mas se for possível, a Umbanda prega que tu vá lá e peça desculpas, né? Se for possível, né? Tem casos que não, que por mais que eu diga que, ó, seja zen budista, seja uma pessoa do bem, né? A pessoa não quer ir lá pedir desculpas, porque acha que não é necessário, né? Que, ao contrário, não merece pedido de desculpas. Então, durma com esse barulho. Entenda que tu tem um inimigo dali para sempre, né? Ou dali para muito tempo, e que aí tu tem que se precaver mais, né? Então, fazer mais ainda esses banhos de descarrego, aí pelo menos 1 ou 2 vezes por semana, procurar fazer limpezas na tua casa pelo menos 1 vez por mês, pelo menos 1 vez por mês, evitar locais e situações que podem ser conflitantes, ou que dali possa acontecer algo conflitante. Então, por exemplo, tu vai lá no estádio de futebol, num Grenal, e tem lá os gremistas e os colorados tudo muito nervosos, e aí qualquer coisa que é falado ali pode surgir uma briga, né? Então, assim, opa, eu vou evitar, eu gosto muito do futebol, mas eu vou evitar ir para lá, porque sei que estou sendo macumbado, né? Estou fazendo macumba para mim aí, e no meio daquela multidão toda pode ser que eles me achem lá, por qualquer motivo, né? Bar que tem muita bebida, o pessoal se embriaga muito, evita de ir lá nesse lugar, né? Tá no aniversário, no churrasco, em algum lugar assim, o pessoal tá bebendo demais, tu tá vendo ali que já estão falando bobagens e estão meio que se insultando ali em tom de brincadeira. Opa, vai sair alguma discussão aqui e eles vão me achar. Eu tô quietinha aqui, ou quietinho, não tô fazendo nada para ninguém, mas daqui a pouco eles vão me achar aqui. Porque a ideia do trabalho, de qualquer tipo de trabalho, a ideia principal, ou a atuação dele se dá da maneira que eu vou explicar agora. Qualquer tipo de macumba feita com a intenção de afetar alguém, né, a vida de alguém, ela é mais ou menos, como é que eu posso dar um exemplo? Ela é mais ou menos como o céu, assim, cheio de nuvens, né? Agora mesmo está nublado o tempo, né? Mas não está chovendo. Para que haja chuva, precisa vir a frente fria ou a frente quente. As duas se colidindo ali, mais ou menos assim vai haver a chuva. Então, uma sem outra não acontece, né? Fica ali o céu cheio de nuvens, mas não chove. A mesma questão é da macumba. A macumba é o feitiço lançado, feito contra alguém, tu fez hoje. Foi lá, fez, independente de que seja muito forte, seja uma vela, ou seja um boi que foi matado ali para fazer aquela macumba, esse trabalho ele fica no entorno, na aura daquela pessoa, mais ou menos que esperando uma situação X, né? Então, por exemplo, se um trabalho que o pessoal chama de trabalho de dano, né, de destruição, ou para prejudicar alguém, esse trabalho é feito, independente do dia que foi feito, ele vai ficar aquela aura no entorno da pessoa, alvo, né? E ele vai estar guardando justamente uma conjunção de fatores, de acontecimentos, para que ele, a partir dali, é como se acendesse uma fagulha na gasolina, né? Então, a gasolina por si só não pega fogo, ela precisa dessa fagulha, né? Então, o trabalho está ali atuando como se fosse uma gasolina e em volta, né? Um gás. E para que ele aconteça e destrua tudo, ele precisa ter essa fagulha, né? Que dá origem. Então, como eu falei para vocês, situações ali onde podem haver desavenças, brigas, discussão, etc., agressões,
lugares que tem isso, a gente evita ao máximo, né? Isso eu estou falando na rua, mas na tua casa a mesma maneira. Então, por exemplo, se tu mora com mais alguém ou com mais pessoas e tu perceber que um deles tá, que nem o gaúcho fala, se encarnando muito em ti, né? Tá te mirando muito, tá pegando muito no teu pé. Opa, isso aí é o trabalho que está atuando e está atentando as pessoas, né? Para que haja briga, discussão, né? Eu já vi casos destes em que começou uma briga ali por uma besteira qualquer dentro de casa e aquilo foi né? Foi se agravando e foi se agravando até que terminou em facada, terminou em tiro. Eu já vi coisas horrendas, sabe? Horrendas, acompanhei de perto, assim, né? Mas isso é coisa de pobre, miserável, sem estudo, que faz essa coisa da facada, da tiro. Não, eu já atendi. Perdão. Eu já atendi uma cliente que ela era uma advogada muito conceituada na cidade e ele um empresário de sucesso. Uma advogada conceituada na cidade, uma cidade do interior, e ele um advogado de sucesso. Um empresário de sucesso. Por uma questão de ciúmes e etc., ali, discussões, ela deu 7 facadas nele. Ficou conhecida como fulana 7 facadas, né? E ela disse, seu João, eu não sei, quando eu vi, eu não estava mais em mim, e começou aquela discussão e foi se agravando, e quando eu vi, eu peguei a faca e dei 7 facadas nele. A ideia era matar ele. Mas para mim aquilo era a mesma coisa que eu estivesse fazendo uma panela de arroz. Para mim era natural, era normal, né? Aquilo que tá fazendo, aquilo. Eu só fui cair em mim, só fui refletir isso depois que eu caí em mim, que eu retomei os sentidos. O que eu fiz, né? Foi assim que ela disse para mim, né? Olhando no meu olho, assim, sabe? E lógico que o casamento dela acabou, é lógico que deu polícia, é um crime, tentativa de assassinato. É lógico que ela está até hoje se incomodando com justiça. Nem sei o que deu, porque faz alguns anos que eu atendi esse caso. Mas para vocês perceberem como a ideia da nuvem, para vocês entenderem, então os trabalhos de dano eles vão funcionar assim, eles são como uma nuvem no entorno, negra, escura, e que começam meio que a provocar situações conflitantes. Qualquer fagulha pega fogo no combustível que está ali, né? Então, eu estou falando em casos que tu sinta que esse trabalho está te afetando, né? Relacionado a isso, eu queria fazer uma pergunta. É verdade que quando há um trabalho muito sério, assim, feito para a pessoa, já para causar essas desordens, é possível fazer uma trégua com esses eguns? É verdade que é possível negociar com eles? Alguém preparado, fazer uma trégua? Eu estou indo numa linha, Raquel, eu estou indo numa linha de raciocínio, depois mais para o final, daí a gente vai entrar nessas nuances daí. Eu não mencionei Egum ainda, esse trabalho não precisa ser com Egum, tá? Só segura um pouquinho aqui, depois nós vamos conversar bastante aí, tá bom? Tá certo. Só desliga o teu áudio aí um pouquinho. Bom, então continuando, o que acontece? Onde eu estava? Então, trabalho de dano que cria essa atmosfera negativa no entorno da pessoa ou das pessoas-alvo, e qualquer coisinha ali pode ser a fagulha que vai explodir tudo, né? E que pode acabar até em morte. Eu já conheci casos que acabou em morte. Vi de perto, vi acontecer, né? A Raquel agora há pouco entrou numa nuance de agentes, né, que estariam fazendo esse trabalho. E não entrei nesse ponto ainda, eu vou deixar mais para o final. Tá, daí eu estava dizendo o seguinte, agora eu lembrei, peguei o fio da meada de novo.
Tá, eu fiz meus banhos, eu tenho fé nas minhas entidades, ou sei lá, em outros seres espirituais, e fiz limpeza na casa, nada disso resolveu, né? Sinto que está pesado o clima ainda para mim, para o meu lado. O que fazer? Né? Nesse caso aí, que nem diz o programa Show do Milhão, pede ajuda para os universitários. Então, o que acontece? Vai trazer esse caso para dentro do terreiro que tu pertença, caso pertença a um terreiro. Então, por exemplo, os meus filhos que estão me ouvindo aqui, tenham eles terreiro aberto ou não, né? Sentiu que não está dando conta sozinho ou sozinha, traz o caso para o mais velho, para mim, por exemplo, ou para as entidades que eu incorporo, né? Então, o que vai acontecer? Essas entidades que eu incorporo, ou eu, vamos chamar todos os outros irmãos dentro do terreiro e vamos fazer algo para, em grupo, defender essa pessoa, já que sozinha ela não conseguiu se resolver, né? E vamos levar aquilo com muita seriedade. Eu vou ter que saber de toda a história, o que já foi feito, inclusive, contra quem e contra o que a gente está lutando, e vamos fazer um grupo lá para se defender disso e resolver isso, né? Mas aí vamos fazer um grupo para a gente fazer um monte de macumba para matar o outro, para prejudicar o inimigo daquele filho. Não, cara, a gente vai fazer algo para quebrar esse feitiço, né? Então, assim, tem o feitiço feito, o feitiço está atuando, não é pouca coisa. Por que eu sei que não é pouca coisa? Porque com velhinha, com banho de descarrego, com um monte de coisa que foi feito em casa por aquela pessoa, não resolveu. Então, entende-se que é um trabalho de proporções maiores, né? Aí, nesse caso, então, precisa do terreiro como um todo, com os irmãos, mais atenção disso. Pode ser que se resolva num dia só, pode ser que precise de dias a fio, em meses, né? A depender do tamanho do trabalho e contra quem a gente está lutando. Um exemplo, um outro terreiro, e esse terreiro e seus filhos em grupo estão a fim de derrubar essa pessoa, de prejudicar essa pessoa, né? João, isso acontece? Acontece, principalmente para quem troca de terreiro. A pessoa sai lá do antigo terreiro, ninguém sai do terreiro quando está bem naquele terreiro, né? Sai porque a coisa não está legal, né? Houve ali algum desacordo, ou alguma coisa está acontecendo ali que tu não gostou, e se tu saiu dali discutido, como a gente fala, né? De mal, o pessoal fala também, pode ser um grande indício de que aquele terreiro lá está tentando te dar o troco, te derrubar, né? Então, ali, nesse caso, é um terreiro inteiro contra uma pessoa. Da mesma forma, nós vamos ter que agir em grupo também para poder defender esse filho que entrou nesse nosso terreiro, né? Saiu daquele terreiro antigo, entrou no nosso terreiro. Vamos tratar de quebrar esses feitiços, de colocar proteções na casa da pessoa, na própria pessoa, fazer seguranças no trabalho da pessoa e assim por diante, de acordo com a necessidade, de acordo com a proporção, né? Mas, pai João, aí foi feito tudo isso e a coisa continua trancada para mim, o dinheiro não entra, meus negócios não vão para frente, parece que desapareceu o dinheiro da minha vida, não circula mais nada na minha vida e coisa e tal. Então também tem que se fazer, além dos quebras feitiços, das limpezas, tem que se fazer aberturas, né, de caminhos, que a gente fala. Então vamos fazer aberturas de caminhos, vamos buscar equilibrar as coisas que estão desequilibradas. Então se dará uma atenção maior nessa parte aí, de buscar o equilíbrio e novamente trazer a sorte para a vida dessa pessoa. É mais fácil de entender quando tu entende assim, sorte e azar, né? Tô num azarão, vou buscar o terreiro, vou fazer
lá um monte de trabalhos, como se fala, para buscar a sorte novamente. A sorte volta a reinar na tua vida, né? Feito isso, está tudo resolvido, nunca mais vai ter problema? Não é bem assim. Pode acontecer dessa mesma pessoa que te fez macumba no passado, ela voltar a fazer de novo, já que ela não te viu derrubado ou derrubada, caído, na miséria, na merda, né? Ah, pai João, e aí o que se faz? Se limpa de novo, se começa todo o processo de novo, né? Só que dessa vez tu já estará com proteções, tu já estará esperto, esperta, já estará sabendo disso, tomando todas as precauções que eu falei, evitando lugares conflituosos, evitando situações que podem te prejudicar. Uma delas, por exemplo, a avenida é para 80 por hora, a pessoa anda 130, 140 de carro. O dia está chuvoso, a pessoa, em vez de andar numa velocidade menor que a da via, ela diz, não dá nada, esse carro é bom de pneu e 100 por hora na avenida de 60. Vai ter problema. Seja uma multa que vai pegar, mas lá não tem pardal lá para me multar. Ou seja, um acidente que possa acontecer. Lembra que está aquela nuvenzinha no entorno tentando te prejudicar? Eu tenho um caso de uma filha que passou pelo meu terreiro, não está mais no meu terreiro. Ela entrou para o meu terreiro, estava numa situação difícil, foi melhorando e foi trocando de carro. Ela tinha um objetivo, ela queria muito ter um trailer, food truck, acho que é o nome que fala, um food truck, um trailer para colocar em eventos. Eu não vou dizer nomes de carro, mas para você entender, ela tinha um carro muito simples, muito popular, muito barato, e ela precisava de um carro maior e desse trailer. A gente começou a fazer trabalho de abertura para ela, fizemos a limpeza, coisa e tal. Ela começou a melhorar de vida muito rapidamente. Quando se viu, ela estava com uma baita de uma caminhonete, um carro caríssimo, não vou dizer marcas aqui, conseguiu, né, fruto do trabalho dela e dessa sorte que abre no caminho, e conseguiu comprar esse mega trailer que se punha em reboque no carro. O que aconteceu? Os inimigos dela voltaram a meter macumba para cima dela. Ela, com muita pressa, se dirigindo no interior do Rio Grande do Sul, se dirigindo de uma cidade a outra, pela via principal, né? Essas estradas, autoestradas, né? Ela, 130 por hora, numa caminhonete com o trailer atrás. Ela acabou lá por uma bobagem, foi desviado um buraco, se perdeu e embolou aquela caminhonete, trailer, tudo, deu perca total na caminhonete. No trailer, ela não tinha seguro nem do trailer, nem da caminhonete, tomou literalmente naquele lugar. Ficou pagando ainda prestações do trailer, ficou pagando prestações da caminhonete, todo o material que ela tinha ali de comida, e o investimento alto que ela fez, perdeu tudo, né? E voltou para estaca zero de novo, vendeu aquilo tudo por sucata. E voltou para um carrinho muito popular para ficar pagando ainda com uma dívida monstruosa. É culpa do pai João? Não. É culpa dos Exus do pai João? Não. É culpa do terreiro que não era bom e que não deu proteção a ela? Não. A culpa foi dela numa estrada chuvosa, de madrugada, acima da velocidade da via, com um trailer pendurado, sabendo que a lei diz que se tu tem um reboque atrás do carro, ele tem que se comportar como se fosse um caminhão. Ele tem que andar a uma velocidade limite menor da via, né? Então ela não teve precaução. Estou esticando bem isso, estou contando um caso real para vocês perceberem. O fato de estar no terreiro, e ela era médium de incorporação, o fato de ter um grupo ali te protegendo, de ter sido feito limpezas, aberturas de caminho, tudo está dando certo na tua vida, nada impede que lá adiante outro inimigo faça uma macumba para te derrubar.
principalmente quando se está se dando bem na vida. Então, o que eu estou querendo dizer com essa meia hora de explicação em cima disso? Tá? Nunca fica alardeando para o povo que tu está muito bem. É o caso dela. Ela fazia questão de ir para a rede social, fotos com roupas caras, bolsas caríssimas. Lembra disso, cara? Ouros pendurados pelo corpo. Sabe? Cada vez que mudava de carro, ela tirava foto, ó, minha nova conquista. Não. Tipo assim, atira de novo que tu errou. Era mais ou menos a frase que ela colocava assim, sabe? Tá aí, ó, morra de inveja, beijinho no ombro, na época era a música de sucesso, e ficava fazendo esses desaforos na internet, ostentando o sucesso que estava tendo. A inimiga dela lá, opa, isso não vai ficar assim. Se a primeira macumba não funcionou e ela tá bem, vou fazer mais forte agora. E foi o que foi feito. Né? Por isso que ela perdeu tudo de novo. Então, assim, que isso sirva de lição para nós todos e que a gente aprenda a não ficar ostentando, principalmente para provocar o inimigo. Tem um ditado popular que diz assim, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, mais ou menos assim, dessa maneira, se tu ficar na tua, se te perguntarem, mesmo que não seja aquela pessoa inimiga, é claro, o objeto inimigo, ela não vai falar contigo, mas às vezes vem os falsos amigos catar, te sondar, né? Então eles ficam... E aí, como é que estão as coisas? Tá conseguindo se dar bem na vida? Eles estão catando ali de ti para levar para o teu inimigo. E aí tu diz, não, tô legal, tô bem, tô aí, começa a mostrar, tô aqui ouro, não sei o que, coisa e tal, tô ganhando dinheiro. No outro dia vai parar no ouvido do teu inimigo. Olha, fui lá falar com ela tá... E esse teu pai de santo aí que tu procurou para fazer macumba para derrubar ela não é de nada, não resolveu. Aí essa pessoa inimiga, né, vai lá no pai de santo e diz, olha, eu te paguei aí, a mulher tá melhor do que tava antes. Aí o pai de santo, como assim? Então ela deve ter feito alguma limpeza, alguma coisa. Não, mas então tu é um pai de santo de merda, o teu serviço não adiantou de nada. Aí ele fere o ego dele e diz, então agora eu vou fazer mais forte ainda. Pegaram a ideia? Então, assim, nunca ficar ostentando, principalmente em rede social, evita ladrões, né? Até porque se tu fica lá ostentando que está se dando bem na vida, que tem muitas posses, algum ladrão pode estar assistindo, né? E sei lá. E se tu tem inimigos, esses inimigos vão querer dar uma dose mais forte do veneno, do feitiço, etc. Né? Outro erro de quem está se dando bem na vida também é o erro de qualquer ser humano em tudo. O problema não é o café que eu bebo. O problema é o excesso do café que eu bebo. Fumar faz mal, não é legal. O bom é não fumar. Mas se tu fumar moderadamente, 2, 3 cigarros por dia, isso não vai te matar de câncer, entende? O problema sempre estará nos excessos, né? Água, um copo d'água mata a tua sede. Se tu tomar 50 litros d'água, tu morre afogado, ou vai ter, sei lá, algum problema de saúde, sei lá, né? Então o problema está nos excessos, sabe? Então, outro grande erro de quem está legal é começar a exagerar, né? Agora nós estamos grandão, que nem diz o pessoal aí na vila, né? Estamos grandão agora, né? E aí é cervejada, é churrascada todo fim de semana, muita bebida, sabe? Parece que nunca mais vai cair na merda, nunca mais vai ter problemas, né? Financeiros, etc, sabe? Então a pessoa meio que quer festejar que agora tá legal, né? E é todo final de semana, meio de semana, e vamos beber, e vamos... Então, assim, ó, se não acontecer alguma situação ali de briga, discussão, e que vai acabar em algum problema, caso alguém te lance outro feitiço, pode acontecer que tu vai ter problemas de saúde, tu vai ter problemas em casa.
Sempre quando tu foca muito em uma coisa, tu esquece das outras. Então, se tu bebe demais, é muito amigo, é muita festa, não sei o quê, acaba que não dá atenção para a esposa, ou não dá atenção para o marido, ou não dá atenção para os filhos. Sempre para tu poder se focar em uma coisa a mais, tu precisa dar menos atenção a outras. Então, é inteligente também não ficar cometendo exageros, excessos. É para tudo na vida, né? E essa regra vale também para macumba. Então não fica aí dele vela, aí dele macumba, aí banho descarrego 3 vezes por dia, e é o banho do sal grosso que eu li na internet, e eu vi lá que soprando canela a gente fica rico, não precisa trabalhar, é só fazer o primeiro dia do ano, que se botar o Buda em cima de um punhado de arroz cru e mais umas moedas eu fico rico sem trabalhar, e que se eu botar 8 moedas para mãe Oxum e fazer uma mãozinha assim na farinha e botar só o ovo ali, né? A gema do ovo, eu fico rico sem trabalhar. Sabe? E dele macumba, tudo que vê faz. Chega num dado momento que esse excesso de macumba vai te prejudicar em vez de te ajudar, né? Mas enfim, o tema era outro, né? O que fazer se encontrar uma macumba na frente do portão, tá? Tem gente que mora de esquina e é o caso de uma filha minha aqui que tem uma casa na esquina. Cara, encruzilhada, né? Primeira questão que tem que passar pela tua cabeça, aqui é uma encruzilhada e o bairro inteiro ou pessoas de outros bairros vão procurar uma encruzilhada para fazer macumba. Não quer necessariamente dizer que essa macumba é direcionada à tua pessoa, né? E é isso, né? Não tem mistério não, viu? Sempre tenha a fé em primeiro lugar em Deus, porque o único perfeito é Deus. O resto todo está tentando, né, ser perfeito também, né? Então, perfeito é Deus, o resto está tentando. Em primeiro lugar em Deus e de acordo com a sua fé nos seus santos católicos, nos seus santos da macumba, que são os orixás, né? Nos seus guias de umbanda, nos seus guias de pimbanda, preto velhos, crianças, todos, né? Todos que para ti sejam importantes, né? Sempre se apegar a eles. Claro que não precisa ficar o tempo todo em oração, né? Isso aí chama fanatismo, e fanatismo é prejudicial, né? Bom, gente, eu acho que eu falei agora assim por cima, tentei criar uma linha de raciocínio, e agora eu abro para as perguntas, que a Raquel está ansiosa lá para perguntar, agora ela vai fazer um monte de perguntas, e vamos ver se eu consigo responder aqui. O pessoal pode perguntar e também pode participar. Quem está escutando aqui na videochamada. Na chamada em grupo, né, que chama? Então, pai, isso já aconteceu há 2 anos atrás, eu abri a porta e o portão lá de casa tinha aqui de casa tinha 2 galinhas. Mas né, enfim, eu coloquei sal grosso. Primeira coisa que me veio no pensamento, eu joguei sal grosso por cima delas, porque eu sempre ouvi dizer que o sal grosso neutraliza, né, as energias. Sal grosso, vinagre, outras coisas. Eu peguei as espadas de São Jorge aqui, que eu tenho plantado em casa, coloquei ao redor delas ali e entreguei para algum. Primeira coisa que me veio na cabeça. Sal grosso neutraliza, pelo menos vai enlouquecer a ideia daquele feitiço, né? Vai destoar, né? Sal grosso, vinagre, salmoura. É mais inteligente de fazer uma salmoura do que de pegar o próprio sal grosso e jogar lá. Água com açúcar, água com mel. Faz ali, né? Água com mel. Água com perfume. Perfume em alguns casos, né? O que mais? Mas o matador de todos é a urina. Antigamente o pessoal tinha penico debaixo da cama.
Então, de manhã tinha que despejar aquele pinico na patente, né? Na casinha. Então, o que acontecia? Tinha essas marcas. Antigamente acontecia mais essas coisas de feitiço, né? E aí o pessoal pegava, já que tinha que despejar o urinol, né? O xixi da manhã não, daquele urinol que passou a noite usando, ia lá e tacava o pinico de mijo por cima, né? A urina é uma das coisas que mais, pelo menos assim, tradicionalmente falando, é o que mais desmancha trabalhos, né? Mas tem outras coisas, cinza de fogão a lenha também, que são neutralizantes. Então, por exemplo, isso vale para mandingas, isso vale para assentamentos, isso vale para outras coisas. Por exemplo, tu tem um assentamento lá no terreiro, saiu do terreiro, não deu nem adeus, o cara lá tá doido contigo, né? Um pai de santo, mãe de santo. Ele vai lá no teu assentamento, ele vai começar a colocar ingredientes ali que vão destoar, que vão desequilibrar aquela energia, sabe? Que vão causar confusão ali. Então, uma delas é vinagre, sal grosso, como todos que eu citei aí, né? E etc, sabe? Então, mas o melhor de tudo é pega aquilo ali com um saco assim e despacha longe lá, entendeu? Porque se tu for jogar qualquer líquido ali, o trabalho fica ali ainda. Tu vai ter que acabar tirando igual, né? E, sei lá, lava com a mangueira de água ou faz um mieró de ervas, né? Esmaga as ervas ali e joga lá por cima. A ideia tá tudo aqui dentro. Se tu botar na cabeça isso aqui não me atinge, entendeu? Volta para quem mandou. Isso aí tu já neutralizou mais de 50% do efeito do trabalho. Foi isso que na época, 2 anos atrás, eu fiz. Eu despejei um monte de sal grosso por cima delas ali e coloquei as espadinhas só, vivi Paranauê na cabeça e fiz. Sim. E pedi para que mandasse. O som sumiu. E aí, Rosane, o que tu achou aí da conversa aí? Tá perfeito. É muito, muito instrutivo. A gente está entrando, está começando, né? Acho assim, excepcional. Eu tava de medalha, aquela que eu achei, né? Corri para ti, perguntei, o que é isso? Pelo amor de Deus, nunca tinha visto aquela coisa feia ali na minha vida. Eu vou mostrar pro pessoal aqui. Com umas... Deixa eu pegar ali, peraí, só um pouquinho. A Cássia vai pegar? Tá. Eu vou mostrar pro pessoal aqui. Imagina, a Rosane achou na propriedade dela esse pingente. Uma coisa que assusta muito é o preto e vermelho. E ele justamente é usado essas cores já para afetar o psicológico. Precisa ele, então, viu? Tá aqui. Gente, eu tô em casa e casa é assim, né? A gente... Aqui, ela achou essa medalha aqui. Deixa eu focar com a câmera. Essa aí é a coisa feia aí que eu achei, tá? Ela não tá fácil. Mas nada como a gente tem alguém por trás da gente, né? Isso. Eu já sei como é que eu foco ela. Vamos ver. Agora foca. Não quer focar, cara. Tá, mas enfim. Aí o que aconteceu? Eu estive na casa da Rosane e aí eu expliquei por cima, assim, né? Qual é a ideia, né? Das possíveis causas. Foi lavado, tá aqui neutralizado. Fica aqui até para mim poder mostrar aqui hoje, né? Isso aqui, eu já expliquei, isso aqui tá na capa de um livro, isso aqui tem história em cima disso, né? Desse símbolo aqui, tá? Mas tá tudo aqui dentro da cabeça da gente, né? Tem uma coisa que chama doença psicossomática. Um exemplo, gravidez psicológica. É uma coisa psicossomática. Então a mulher, eu com esse caso, que a mulher chegou a formar eu esqueci o nome. Uma carne por dentro, tem um nome disso aí. Não lembra, Cássio, como é que é o nome? A Cássio foi lá pra rua. Ela não consegue sentar. Que
que cria dentro da barriga da mulher, parece uma criança, mas é uma carne. Isso. Tipo um cisto, mas é outro nome. Tamanho de um feto, assim. Então a barriga dela foi gravidez psicológica, a barriga dela foi crescendo, inchando e enganou até os médicos. Psicossomático, né? Quer dizer, o mental afeta inclusive o físico, né? O nosso corpo, né? Outro exemplo, tem doenças de pele, minha tela treme. Tem doenças de pele que formam urticárias, né? E até feridas e etc, né? Como é que é o nome daquela outra que cria as casquinhas? Psoríase. Psoríase. É horrível. E é tudo... Não é que é só psicológico, mas tá na cabeça, entendeu? Ficou nervoso, situação de estresse. Outra questão, estressado demais, queda de cabelo, tontura, cegueira, etc, né? Tudo psicológico, sabe? Então a macumba, muitas vezes, ela tá ali, os tons de cores, preto, vermelho, a configuração dela. Aqui tem um pentagrama, não dá para ver aqui, atrás, por trás tem um pentagrama invertido, símbolos satânicos, né? A ideia é justamente pegar o teu mental, o teu psicológico. Opa, isso aqui é macumba braba, isso aqui não é assim isso aqui vai me arrebentar no meio, né? Eu não sou ninguém. Então, se tu não tem autoridade, se tu não se sente protegido o suficiente, a tua cabeça começa a entrar em parafuso, né? E o pior é que o povo que vai para a internet aí, em vez deles esclarecerem e trazer conhecimento e apaziguar, eles querem botar mais lenha na fogueira ainda, né? Tanto que a Raquel agora há pouco falou de feitiço com eguns, fazer troca com os eguns, é sinal que ela já buscou alguma informação do gênero, comigo ou com alguém aí, né? Então, aí a própria pessoa, sem ter condição e conhecimento para tanto, ela já quer ir lá fazer troca com o Egum, porque ela ouviu falar que foi feito com eguns, e aí ela quer lá, quando vê, ela tá lá no cemitério dando comidinha pros eguns largar ela de mão, e às vezes nem é com egum, às vezes é só psicológico, sabe? Vocês querem fazer mais alguma pergunta em relação a esse tema? Sabe, João, eu não fiquei com medo, porque ali, como tu sabe, era um desmanche de carro, né? Eu achei, tá ali, saiu de algum carro, mas não botei fora, não joguei fora. Vou te falar sinceramente, por respeito àquela coisa ali, a imagem, eu não sei quem era, não sei de quem pertencia, não julguei em nenhum momento que foi para mim. Aí isso eu corri aqui. O que eu faço? Né? Atiro fora, mas eu devo respeito, sei lá, eu não conheço, entende a magia. Devo respeito, então eu digo, vou guardar para o mestre João, que ele vai saber o que vai fazer e o que é. Né? Eu procuro sempre... Claro que eu vou fazer meu papel de te defender, né? E muitas vezes nem falo isso, nem falo. E o pessoal não me conhece ainda, mas eu sei lá, eu encontro uma situação que um filho meu, né, ou alguém que vem até a mim, precisa fazer um grande trabalho ali. Às vezes, o negócio é feio aí, sabe? Eu penso para mim. Se eu chegar para a pessoa e dizer isso aí, né, dizer, olha, o negócio aí é para te matar, é feio, é para te prejudicar. Não é o caso, viu, Rosana? Eu estou usando só o exemplo, né? Sim. Então, assim, se eu chegar para a pessoa e falar, olha, esse caso aí é terrível, isso aí não vai ser tão fácil assim, isso aí... Então, eu vou acabar botando mais lenha na fogueira ainda. Porque se a pessoa que foi procurada para ajudar está com medo, imagina quem é leigo, né? Então, muitas vezes, o que eu faço? Eu procuro resolver dos bastidores e digo para a pessoa, não, isso aí tudo tranquilo, não esquenta a cabeça, né?
que mais que vocês têm de ideia? Lá vou eu de novo. João, é assim, ó, eu, sabe, né, tu já me conhece um pouquinho melhor. Um dia eu cheguei na casa da minha filhada, aniversário dela, e eu entrei na casa, aniversário, e eu olho num canto, assim, tinha um embrulho. Mas ela já tem um problema lá, com o pessoal lá, não sei o que tinha. Era uma coisa que eu olhei e não gostei, não vi o que era. Era vermelho e preto, tá? Aí diz a minha irmã, assim, naquela inocência, o fulano trouxe de presente que ele comprou da fulana lá, que é lá que mandou de presente pra ela. Eu olhei e não gostei. Aliás, antes de eu olhar, eu já não gostei. O que eu fiz? Eu peguei uma sacola de mercado, era a única coisa que eu tinha em mão, sabia onde é que estava o açúcar, né? Peguei um punhado de açúcar, botei dentro, botei aquela coisa dentro da sacola, não toquei, atei e tirei fora e digo, botem fora, consumam com isso. Né? Eu tô leiga no assunto, mas eu sei que o açúcar ameniza bastante, né? Sim. Não, mas tudo está na questão do dar autoridade, né? A gente chama consagrar. Essa vela por si só, a fábrica lá faz milhões de velas de parafina, né? Esse pavilhãozinho aqui no meio. Sim. E a fábrica faz ela virgem. A virgem que eu digo sem... Não coloca pó de pirlim-pim-pim na vela. Né? Lá não tem assim, vou botar dentro dessa vela aqui materiais pertinentes a Exu. Vou botar naquela ali pertinentes ao Oxalá. Não. É só a tintura que muda de uma vela para outra. As cores. E o cara que fabricou, às vezes, nem na macumba na maioria das vezes não é, né? 99% não é. Então, o que vai tornar essa vela aqui de Exu? Ou de chapanã, tem um chapanã jubetê, se não me engano, que é preto e vermelho. Então, o consagrar, né, o tornar sagrado, está em cima de ser rezado aquilo. O rezado é evocar essa energia, né, força superior, e dar direcionamento. Então, acendo essa vela para Exu, ou acendo essa vela para Chapanã. Entende? Então, a mesma coisa a vela branca. A vela branca ela serve para todos. Se pegar uma vela branca, tu pode acender para Exu, para Oxum, para Preto Velho, para qualquer um, para Jesus Cristo, sei lá, para quem acende, Nossa Senhora Aparecida. A vela ou o material em si não quer dizer nada. Por que eu estou falando isso de velas? Porque daí fica mais fácil de entender. Tu mesma disse, o que eu tinha à mão era o açúcar. A Raquel falou que eu tinha à mão era o sal grosso. Me veio na cabeça, foi o que eu usei. Então, se tu entendeu essa coisa do consagrar e direcionar e dar poder àquele material, né, conceder poder, né, vai valer igual. Então, João, eu naquela hora eu só tenho aqui terra. Joga terra por cima. Porque o que vai estar valendo ali mesmo, magisticamente falando, é o direcionamento, é o conceder poderes àquele material, né? E assim por diante. Para tudo na religião é assim, né? Tudo para tudo, sabe? Um exemplo que eu vou dar para vocês é o seguinte: um assentamento que tem lá, aquele assentamento que tem a imagem, tem uns ferros lá, né? Tem um monte de materiais lá. Ele não passa de um amontoado de materiais se ali não tiver uma fé da pessoa sobre aqueles materiais. Ontem eu assistindo uma série. Como é que é o nome da série que a gente está assistindo, Marcos? Me faltou a memória agora. É uma série que a gente está assistindo aí. E eu achei muito inteligente uma pergunta que foi falada ali. E que a série passa em cima de um futurista. E lá não se tem mais religião. E aí tem um povo lá que está meio querendo ressurgir as religiões, né? E aí uma das perguntas principais que eu achei inteligente foi assim: e como matar um Deus?
E como matar um Deus? Vejam bem o que eu estou dizendo. Aí o sábio responde: só fazer com que as pessoas parem de acreditar que ele existe, ou parem de acreditar nele. Então, olha que interessante isso aí. Como matar um Deus? É só as pessoas pararem de acreditar nele, né? Que ele existe. Então, a mesma coisa é um assentamento, é um objeto sagrado que tu tenha, para ti, sagrado, né? Para ele parar de emanar algum tipo de magia, é só parar de acreditar nele, né? De conceder poderes àquele objeto. Então, por exemplo, esse amuletinho aqui, esse pingente, para quem acredita, é um símbolo de proteção, é um símbolo de força, de poder, né? Para quem dá na mão num pastor, ele diz: isso é porcaria, bota fora, isso aí, em nome de Jesus está amarrado. Entendeu? Ou para quem vende, para o cara da loja, e esse aqui é um entre tantos. O cara da loja tem centenas, milhares lá desses amuletos. Para ele é mais um só. É metal que foi transformado nisso aqui. Então, assim, o conceder poderes, o dar poderes, né, o acreditar naquilo é o que faz com que aquilo, de fato, emane energia, poder, né? A mesma coisa vale para a macumba, feita no portão. A mesma coisa vale para o material que tu for usar sobre aquilo, né? E vale para as coisas que tu tem também. Então, quando a gente... Às vezes alguém vai entrar no meu terreiro e diz: ô pai João, eu já tenho um terreiro, eu já tenho lá meus assentamentos, ou eu tenho meu altar. Aí eu digo assim, eu preciso ir lá ver o que tu tem, presencialmente. Aí o que a gente faz? Pega o carro, marca um dia, vai lá. Eu chego lá, eu sinto, eu me coloco em atenção ali, sinto se aquilo ainda está emanando energia. Então, já teve vários lugares que eu fui que eu disse: olha, aqui não tem mais nada. Tem aí um presépio que não tem mais nada, é só material, né? A gente diz nos assentamentos que está só o pó, já não tem mais nada ali, né? Aí o fato, no caso de um assentamento de Exu, por exemplo, que a gente vai fazer ali sacrifícios, etc., ao passo que a gente faz aqueles rituais, passa-se a acreditar de novo naquilo, né? As pessoas passam a se direcionar àquele local ou aquele objeto e passam a conceder ou conceber, que as duas palavras valem, né? Poderes sobre aquele material. E assim vale nesse caso aí que a gente está mencionando também. Deixa eu explicar de novo aí, porque eu vou editar esse vídeo depois, se eu conseguir salvar ele, e vou botar um pedaço dele no YouTube, tá? É assim, eu estou fazendo um novo projeto que, em vez de eu fazer live no YouTube, eu estou dedicando meu tempo para as explicações sobre religiões afro-brasileiras num grupo fechado no Telegram, porque o Telegram tem mais recursos. Fica guardado o material, a pessoa que entrar no grupo depois, qualquer dia, qualquer momento, ela tem acesso a tudo que foi publicado, né? Tudo que está ali fica guardado, a pessoa tem acesso. Material com alta qualidade, eu não preciso ficar comprimindo o vídeo, boto o vídeo ali em alta qualidade. Temos essas videochamadas, como eu estou fazendo agora, fiz agora. E assim, para os filhos do terreiro, não cobro um centavo, não cobro nada, porque esses filhos já contribuem com o terreiro, seja mão de obra, seja através de mensalidade, que paga lá, etc. Eles estão ali e são meus aprendizes. Eu tenho a obrigação de ensinar, né? Então não seria correto eu cobrar dos meus filhos. Agora eu nesse caso aí, eu abri espaço para que pessoas de fora do terreiro possam ouvir essas doutrinas. Como eu estou explicando aqui para todo mundo, nada impede de ter mais pessoas aqui assistindo ou assistir após dentro desse grupo fechado.
A ideia é começar lá debaixo do beabá, bem explicadinho, tudo com muita atenção, né? E é assim que eu estou fazendo, né? É claro que nessas chamadas em grupo, aqui nesses vídeos, eu respondo qualquer tipo de pergunta, né? É uma oportunidade que tem pelo menos uma vez por semana para eu explicar vários assuntos, né? E ser perguntado sobre qualquer coisa. Mas lá no que eu estou postando, eu estou tentando seguir uma linha de raciocínio desde o começo, desde o princípio, que a pessoa possa até, inclusive, aprender e decorar a abertura de Umbanda. Depois eu vou partir para Quimbanda também, entender as nuances de cada coisa, porquê das coisas. Tem muita coisa que eu preciso falar aqui ainda, a gente está bem no começo. A ideia de um terreiro é que é daqui para toda a vida, então os filhos têm essa atenção a vida inteira, né? Já que pertence ao terreiro, e quem entrar no grupo também vai ficar pelo tempo que achar que deva, né? Se quiser ficar um mês só que não quiser participar mais, beleza, sai do grupo, tá de boa. Eu quero continuar mais, aí eu cobro uma mensalidade ali. Hoje é dia 20 de outubro de 2022, eu estou cobrando a mensalidade de R$100 para quem é de fora do terreiro. Entenda-se que quem é filho do terreiro contribui com a mensalidade no terreiro, me ajuda lá fisicamente lá no terreiro, contribui com mais materiais para o terreiro e faz parte da corrente mediúnica, né? Ajuda nos trabalhos do terreiro, tudo isso. Então, esses R$100 até é barato, eu penso, perto do que gasta um filho dentro do terreiro, né? Entenda-se, né? Mas, gente, um abraço para vocês todos aí, um beijo no coração de vocês. Já tô com saudade de todo mundo aí.